O pessoal fez uma seleção musical bacana, hein? Vocês viram? Não tô Para ouvindo, os não. outros tinha um jazz. Não tô. Escolheram um jazz bacana. Tá Você tocando escolheu alguma música, eu coisa não pra tô. gente aí hoje, Renato? Eu vou verificar aqui que eu acho que já era para estar tocando. Boa noite a todos. Estamos aguardando um minutinho aí para o pessoal entrar. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma trilha de capacitação. Sejam todos bem-vindos. Estaremos aqui com o módulo 8, falando um pouquinho da etapa 9 e etapa 10. Estará presente aqui conosco, palestrando, abrilhantando esta noite, André, com certificado em PMP, PMO, CP e AHPP, com mais de 30 anos de experiência em gerenciamentos de projetos nacionais e internacionais em setores diversos, especialista em gestão preditiva, ágil, híbrida e inteligência artificial, professor em instituições renomadas como MBA, USP, Escali, FGV e a Business School. Também com Ricardo Gerardini, que é um executivo em saúde, especializado em planejamento estratégico, gestão de portfólio, PMO, VMO e gestão de programas, projetos e produtos. Atualmente consultor para a DASA Diagnósticos e líder do GT de PMO e projetos da Associação Voluntários da Saúde. Com formação acadêmica, mestrado em gerenciamento de projetos, especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, possui diversas certificações, incluindo PMP, PMO-CP, com uma sólida trajetória profissional. Eu sou Renata Finamor, sou enfermeira, administradora, especialista em gestão hospitalar, empresarial, controladoria e finanças, atuo há 23 anos na área de saúde, estou há 1 ano como voluntária e 12 anos como superintendente de um hospital geral acreditado ONA nível 1. Então, como falei para vocês, estaremos falando hoje na etapa 9 sobre o plano de ação, né, consolidando todos as metodologias, né, anteriores. Finalizaremos com o plano de ação e o workshop 5, que é a orientação para a execução.
Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Sou Ricardo Geraidini, muito prazer de estar aqui com vocês. Estou há 2 anos como voluntário no Voluntários da Saúde, é uma grande satisfação poder retribuir à sociedade. E sou líder aqui do Grupo Técnico de PMOs e Projetos. O nosso propósito é apoiar as lideranças da AVS na entrega de valor para a instituição. Então, as instituições nos buscam solicitando algum tipo de eficiência, algum tipo de apoio em projetos, seja na área financeira ou em cada um dos 13 grupos técnicos que nós temos, e nós contribuímos com a metodologia de gestão de projetos, contribuindo com a adoção e as boas práticas de gerenciamento de projetos, e muitas vezes adaptado à realidade da própria instituição. A nossa equipe do GT de PMOs é formada por 32 voluntários especializados em gerenciamento de projetos e gerenciamento de produtos. E atuamos especificamente no setor da saúde. Uma parceria muito forte aqui com o GT de estratégia e também de governança, e apoiando nessa estruturação, as etapas finais aí de entrega de um bom planejamento estratégico, mas também projetos como tecnologia, processos, obras, acreditação, engenharia clínica, entre outros. Então, é um grupo especializado nessa etapa final tão importante, né? Depois de toda a construção do planejamento estratégico que vocês acompanharam nos módulos anteriores, agora nós vamos para a etapa final, que é de estruturação dos projetos e da execução da estratégia. O que nós trazemos nessa apresentação, nessa breve apresentação, é uma visão simplificada do que uma organização pode fazer, do que uma instituição pode fazer a partir do seu planejamento estratégico. Mas a AVS pode ir além. Nós podemos propor modelos mais robustos, que podem ser estruturados e adaptados dentro do contexto de cada uma das instituições. E esse é o caso de uma instituição apoiada pelo Voluntário da Saúde, que foi a Vila São Cotolengo. Nós fizemos a assessoria para a implementação de um escritório de projetos, para que esse apoio ele seja algo perene dentro da instituição e dê a garantia de complementariedade, de continuidade ao planejamento estratégico que ele foi estruturado. Então, o PMO da Vila São Cotolengo é um caso de sucesso aqui para nós, já está no 2º ano de operação, e hoje ele tem um portfólio com 7 programas e 25 projetos associados ao planejamento estratégico daquela instituição. Depois eu vou passar aqui pelo nosso chat, tem 2 links aqui onde vocês podem acompanhar um pouquinho mais de como foi essa estruturação e pode ser um novo projeto aqui para a Associação Voluntários da Saúde. Agora partimos para a etapa 9, que é o plano de ação. Renata? Sim, nesta etapa 9, o plano de ação, nós vamos estar trabalhando o grupo de projetos, a definição das iniciativas, os investimentos necessários e o roadmap. Mais para frente eu vou dar mais detalhes de como vamos elaborar este plano de ação. E nós temos comentado um pouquinho sobre valor. Planejamento estratégico traz muito disso, né? Uma visão de 2 anos, de 5 anos, é um processo de transformação da organização, onde o grande objetivo é um reposicionamento, é trazer mais valor para a sociedade, para os pacientes. Mas o que é valor? Valor é um objetivo comum a ser atingido por uma equipe através de uma iniciativa. Então, nós temos uma obra a ser realizada, um equipamento a ser instalado, uma nova revisão de um fluxo de trabalho, seja o que for. Esse objetivo comum, ele vai conectar todas as áreas dentro da instituição e isso irá proporcionar uma nova experiência para aquele paciente, uma nova experiência para o colaborador. E nós vamos poder trabalhar com o hospital e o seu entorno dentro da comunidade. Então, o valor é o que fará a diferença nessa experiência em todos os pontos. Por isso, o planejamento estratégico ele é feito de forma ampla. E o gerenciamento de projetos, ele é meio para organizar as atividades e engajar as equipes em torno deste objetivo comum. Gerenciamento de projetos, ele é meio, ele não é fim.
Ele contribui com a execução da estratégia. E daí, dentro de uma iniciativa, o que pode ser valor? Né? Valor, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um tomógrafo. Nós já tivemos alguns casos aqui de equipamentos de engenharia clínica, onde a instituição solicitou apoio do Voluntários da Saúde para realizar a sua instalação. E aos poucos nós entendemos que não era somente o equipamento em si. Talvez esse equipamento ele foi patrocinado, foi doado, de repente, com verba parlamentar, mas existe todo um entorno nesse projeto. Então, existe uma obra, existe uma equipe a ser treinada, processos, protocolos que eles têm que ser adaptados, e isto faz parte do nosso projeto. Então, talvez o seu tomógrafo, tá, seja um tomógrafo como esse, seja uma ambientação como essa. Ou o que nós estamos buscando, além de expansão de serviços e um hospital de pequeno porte, que ele vai, através de um serviço como esse, atender melhor a comunidade, talvez o grande propósito seja atender crianças. E daí, por exemplo, o que nós temos que entregar não é somente um tomógrafo, é algo lúdico. É, por exemplo, um aquário carioca, como foi feito no Hospital Municipal Jesus, no Rio de Janeiro, onde, além do equipamento, que é exatamente o mesmo, tá? Ele ainda tem toda a ambientação. E hoje é comum dentro dos hospitais que se utilize essa técnica para que você tenha a quebra de barreiras com as crianças, com os adultos. E aqui está o diferencial. Qual é a diferença no teu projeto? É a experiência do paciente. Então, o que nós sempre vamos buscar é aquele algo a mais que se pretende através de um projeto. Esse é o valor que nós buscamos. E o gerenciamento de projetos vem para contribuir com essa visão. Renata? Falando, né, um pouco mais sobre o plano de ação, todas as iniciativas que têm maior potencial para entregar as metas, né, definidas no planejamento estratégico. Então, é o momento de reunir todas as metas, como alcançar aquelas metas e desdobrar junto à equipe. E para linkar com a última aula, né, que foi apresentada da trilha, foi apresentada as barreiras na execução da estratégia, né? A barreira da visão, que apenas 5% de força de trabalho conhece a estratégia. Então, é importante para que toda a equipe que vá desenvolver aquele plano de ação, ela tenha ciência onde ela quer chegar com aquela ação, qual a meta e o porquê, né? Então, é importante que seja disseminado, que a equipe tenha a ciência do porquê se desenvolveu aquele plano de ação, porquê que se deseja alcançar aquela meta. Sobre a barreira de gestão, né? Foi falado que 85% dos executivos gastam menos de 1 hora por mês para discutir estratégia. A importância de se dedicar um planejamento para as reuniões de estratégia, para que seja analisado por todos os atores daquela frente, para que sejam ouvidos não só média gestão, a equipe estratégica, mas também a equipe operacional. Então, que seja reavaliado o tempo que a gente gasta apagando incêndio e o tempo necessário para que seja realmente desenvolvido a estratégia, construído um plano de ação que seja factível e que seja efetivo para o alcance daquela meta. A barreira de recurso: 60% das organizações não relacionam o orçamento com a estratégia. Então, se não houver esta ligação do orçamento, do planejamento financeiro para aquele determinado período, né? Vamos dar um exemplo, 1 ano. Eu projetei o meu orçamento. A minha estratégia foi pensada com aquela disponibilidade ou vice-versa, né? Eu trabalhei o meu orçamento pensando nas metas que eu preciso alcançar conforme a estratégia projetada. Qual valor eu vou disponibilizar para aquelas ações, para determinadas implantações?
A barreira de pessoas, apenas 25% dos gestores possuem seus incentivos ligados à estratégia, né? Então, é toda uma mudança de cultura, desde a sua integração, qual que é a cultura da instituição, onde ela quer chegar, onde ela está naquele momento, para que as pessoas tenham esse conhecimento e realmente, a partir do momento que se define o plano de ação, as pessoas tenham a ciência, o investimento necessário e as estratégias de forma muito bem alinhada com todos os níveis, para que realmente a gente consiga alcançar aquela meta, que é o objetivo aí do desdobramento através do plano de ação. André? Estava sem som, vamos lá. Boa noite a todos. Primeira oportunidade que eu tenho de falar um pouquinho sobre programas e iniciativas. Vamos começar de baixo para cima, tá? Ali, cada iniciativa tem seu grau de importância e contribui para entregar valor para a instituição. Então, é muito importante, pegando um gancho daquele conceito que o Ricardo colocou, que a gente consiga vislumbrar, consiga enxergar como que cada uma dessas iniciativas consegue entregar valor e como que o conjunto de algumas iniciativas consegue entregar esse valor. Então, vou ter um produto, vou ter um serviço que vai ser o resultado dessa iniciativa. Pode ser entregue em etapas ou em ciclos incrementais, ou seja, eu vou melhorando o resultado daquilo que eu estou entregando, eu vou entregando por incrementos, possibilitando testes, melhorando, né? Isso tem muito a ver com o que vocês escutam muito no mercado hoje, alguns provavelmente conhecem isso, que é a tal da gestão ágil de projetos, ou gestão híbrida, né? De você, uma das formas de você fazer isso é através de ciclos incrementais. E aí você consegue organizar parte dessas iniciativas em projetos. O que é um projeto? É alguma coisa que vai acabar algum dia e vai entregar algum resultado. Então, se eu tenho algo ali, eu estou operando o hospital, tem um hospital acontecendo ali, estou com consultas, estou com atendimento, estou com o pronto atendimento funcionando. Isso é operação, isso não é projeto. Agora, eu vou instalar um tomógrafo, que foi o exemplo que o Ricardo usou. Isso eu posso utilizar um projeto. Mas aí, esse tomógrafo, talvez eu precise, para poder dar um atendimento adequado, além de instalar o tomógrafo, como ele comentou, e fazer toda a infraestrutura necessária, talvez eu precise também melhorar o meu atendimento lá na entrada, na recepção do hospital. Por quê? Porque eu vou ter uma procura maior de pacientes, porque eu tenho um novo tipo de atendimento e tenho uma perspectiva de aumentar ainda mais. E tenho outras iniciativas acontecendo dentro do hospital ou dentro da instituição que, de alguma forma, tem uma relação com aquele projeto do tomógrafo e que eu tenho, portanto, que integrar essas iniciativas, de forma que elas impactam, uma impacta na outra. Ou seja, se eu entregar o tomógrafo e tiver toda a infraestrutura pronta e eu não conseguir dar uma demanda adequada para os pacientes que chegam lá na entrada, eu não vou conseguir entregar o valor que está ali embaixo. Né? Ou seja, eu fiz tudo, preparei tudo, mas eu tenho um pedaço aí desse meu sistema todo, né? Esse conjunto de iniciativas e de operações que estão acontecendo ao mesmo tempo, que de alguma forma elas precisam se enxergar como que uma colabora com as demais e que as outras também têm essa interdependência. E nesse sentido, por exemplo, eu posso não conseguir entregar o valor, como eu falei, porque eu tinha uma perspectiva de ter 500 atendimentos, vou falar qualquer valor, tá, gente? 500 atendimentos de tomografia em um mês e eu só consegui entregar 100, por quê? Porque eu não tinha a capacidade de atendimento na recepção. Eu até me baseei num exemplo que a gente teve um projeto da própria AVS que um dos gargalos que tinha no hospital, sem citar nomes, lógico, né? Era justamente a recepção. E foi feito um trabalho simples lá de adequação do atendimento em que teve um impacto muito positivo no hospital. E o portfólio? O portfólio é o conjunto dessas iniciativas e programas todos, no sentido de colaborar para que a instituição entregue os seus objetivos estratégicos. Então, eu tenho o objetivo de, além desse atendimento de 500 pacientes no tomógrafo por mês, eu tenho várias outras iniciativas dentro do hospital que eu vou conseguir ter
uma melhoria da qualidade, da minha capacidade de atendimento e, portanto, eu vou conseguir atingir esses objetivos de aumentar 40% o meu atendimento geral do hospital, de aumentar a receita do hospital em tantos milhões. Então, tudo isso tem a ver com os objetivos estratégicos. A grande diferença aqui, para simplificar bastante, entre programa e portfólio, é que no portfólio não necessariamente essas iniciativas têm interdependência entre elas. E não necessariamente elas têm algum valor que vai ser entregue somente se todas elas forem concluídas, ou seja, esses componentes do programa. No portfólio, não. No portfólio, eu posso ter simplesmente várias iniciativas que estão desconexas ou desconectadas e que não têm necessariamente uma interdependência entre elas, mas que no fim elas vão colaborar. Quando todas elas entregarem o seu resultado, elas vão entregar esse resultado geral para colaborar com esses objetivos estratégicos. Pode mudar, já. Você pediu para eu explicar em poucos minutos, mas é difícil. É uma aula, isso é um MBA aqui de gestão de projetos, André. Tipos de iniciativas e técnica. A técnica a ser aplicada, lógico, depende do objetivo da iniciativa. Se eu tenho uma rotina de trabalho, eu posso utilizar um PDCA, posso utilizar o 5W2H, que são algumas técnicas que têm a ver com a rotina. Esse exemplo que eu dei para vocês do atendimento em um dos hospitais, em um dos projetos da AVS, a pessoa que fez esse atendimento era uma pessoa especialista em Lean, em processos. E ela conseguiu identificar rapidamente que tinha um problema de processo ali, não era de projeto. Foi feito no formato de um projeto, mas o trabalho dela enquanto especialista em processos que deu um resultado muito rápido. Aí ali a gente tem o quê? Um fluxo de atendimento, ou seja, eu posso usar o Lean, o Six Sigma, que aí sim eu tenho uma rotina toda de processo, né? E você consegue analisar todo esse sistema acontecendo. A reforma de uma ala do hospital, aqui eu já posso usar uma abordagem tradicional ou preditiva, como a gente prefere falar, numa instância um pouco acima do tradicional, ou seja, eu tenho passos pré-definidos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma previsibilidade daquilo que eu preciso fazer para fazer uma reforma de uma ala do hospital. Então, uma forma de você abordar, de você tratar a necessidade que você tem em um projeto específico. E um prontuário digital, eu posso utilizar uma abordagem ágil, como Scrum ou Kanban. Por quê? Porque eu tenho um dinamismo maior, eu consigo antecipar. A frase-chave aqui, para quem nunca viu abordagem ágil, guarda essa frase. Antecipação de entrega de valor. Se é possível fazer isso, a abordagem ágil te ajuda. Se você não consegue antecipar a entrega, ou seja, eu consigo entregar parte da ala do hospital e conseguir já ter algum tipo de atendimento ali, você pode até pensar nisso com ágil, mas provavelmente você vai estar pensando em alguma coisa híbrida, que está no meio desses dois aí, do tradicional com o Scrum e Kanban ali, ou com outros tipos de abordagem adaptativa. Mas não vai ser um preditivo puro, não vai ser um ágil adaptativo puro. Então, hoje se usa muito isso, tá? Agora, eu consigo mexer aqui no prontuário, mudar rapidamente, entregar um valor e agregar valor rapidamente. Aí a abordagem ágil te ajuda bastante. Você me deu só 2 slides, mas o professor fala muito, não tem jeito. Vai É lá, só um pano de Gera. fundo. A alegria aqui é exatamente essa, André. Com um pano de fundo, olha o que você faz com a gente aqui. Renata? Bom, falando um pouquinho do time da iniciativa, né? Dando continuidade, nós vamos elaborar um plano de ação, escolher uma metodologia para que tenhamos a gestão à vista, para que consigamos acompanhar, né, aquele prazo, aquela meta, mas inicialmente temos que ter esse time para a determinada iniciativa, que é o grupo focado em uma estrutura, o planejamento e executar as atividades que resultarão na entrega do valor estabelecido no planejamento estratégico. Então, é necessário identificar, escolher, ser o voluntário ali para patrocinador ou sponsor, que é o executivo que vai fornecer os recursos e o suporte para cada programa e iniciativas.
É necessário que tenhamos também o líder da iniciativa, que é a pessoa designada para liderar e engajar a equipe, para entregar o valor da iniciativa. Pode ser nomeado como gerente de projetos, gerente da iniciativa ou gerente da área. É aquele que vai estar acompanhando, monitorando, verificando sobre os prazos, dando aquele suporte para que realmente ocorra aquele desdobramento e se alcance aquela meta. Temos os membros do time, que é o grupo multidisciplinar, por executar as atividades que irão gerar o valor. Né? Teremos aí envolvimento de diversos setores durante a reunião do alinhamento de determinada iniciativa, teremos a indicação de quais membros farão parte daquele time e a responsabilidade de cada um frente à ação desdobrada. O PMO, né, que é o escritório de gerenciamento de projetos, é a estrutura da organização que dissemina as melhores práticas de metodologias adaptadas à realidade da instituição. Varia de instituição para instituição, não significa que é obrigatório que tenha um escritório específico só para gerenciamento de projetos, existem algumas adaptações, como setor de qualidades, setor de planejamentos. O importante é que todos tenham a ciência dessa estrutura, da hierarquia, e ao se desdobrar aquele plano de ação, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro desta distribuição, tenha ciência dos prazos, né? O prazo na gestão à vista ali, para que realmente ocorra aquele plano de ação, é de extrema importância, porque se não se desenvolvem muitos planos, muitas ações, e se não tem essa distribuição, o acompanhamento do prazo, se perde o tempo na construção e se não dedica o tempo necessário para o monitoramento das entregas. Cada um destes papéis serão desempenhados pela equipe da instituição que estaremos prestando o trabalho. Então, essa função é lá de cada funcionário, colaborador, prestador de serviço do hospital em que os voluntários estão dando a consultoria. E aqui nós falamos um pouquinho sobre seleção dessas iniciativas, né? Como vimos, podemos ter iniciativas que estão focadas em obras, em processos, na implantação de sistemas, reorganização da estrutura de RH, desenvolvimento de liderança, projeto que é muito bem feito aí pelo time de RH também. A parte de acreditação é um outro tipo de projeto que também é uma iniciativa importante para a instituição. E o que é importante nesse processo como um todo é buscar um equilíbrio entre o que nós temos como meta, que foi o que é apresentado no módulo anterior, né? Como estabelecer as metas e buscar um conjunto de iniciativas que elas estejam adequadas com relação à complexidade. E o que vem a ser complexidade aqui na nossa visão de projetos, tá? Seja a questão orçamentária, não teremos possibilidade de fazer todas as iniciativas, isso já está muito claro, tá? Vem sendo trabalhado dentro do planejamento estratégico a priorização dessas iniciativas, o que de fato vai fazer o ponteiro mudar. O que vai contribuir para o objetivo estratégico. Então, temos restrições, por exemplo, como orçamento, como a equipe, como os processos internos ou regulamentações que são inerentes ao nosso setor, e nós sabemos aí o quão complexo é, por exemplo, conseguir uma licença ambiental, conseguir uma licença do bombeiro, ou conseguir autorização da prefeitura para uma determinada obra. Então, esses são alguns atores que trazem complexidade para a nossa estrutura. E, claro, a questão de tempo. Em alguns momentos, a nossa aspiração é muito maior do que a nossa capacidade de entrega. E isso tem que se buscar um equilíbrio entre todas as pontas. Então, de que forma que eu consigo avaliar metas que são executíveis frente a um grande desafio de complexidade. Se nós conseguirmos montar um bom equilíbrio entre esses dois pontos, nós conseguimos entregar o valor que a instituição está buscando. E depende do engajamento das equipes, dos recursos, da parte financeira, dos materiais e do tempo. Caso isso não seja atendido, o que acontece de fato é que existe um desequilíbrio.
um nível de expectativa muito alto perante a diretoria ou perante a organização como um todo. Imagina um planejamento estratégico tão bem feito como é possível se fazer através aí do método preconizado pelo Voluntários da Saúde, né? E, infelizmente, esse planejamento, essa execução, ela não é execuível em função de todos esses fatores que eu estou colocando. Então, a nossa estrutura fica desbalanceada. Então, o que nós buscamos sempre é um ponto de equilíbrio entre essas iniciativas e a contribuição de cada uma delas para o resultado final. E daí, como fazer essa seleção dessas iniciativas, tá? Essa aqui é uma ferramenta que nós orientamos, tá? Ela é bastante simples de ser utilizada e, por exemplo, numa dinâmica com um grupo, é possível utilizar isso com os diretores, aqueles que estão participando de uma estruturação do planejamento estratégico, tá? Que é de inferir aqui a complexidade desde o nível mais baixo até o nível mais alto, para que se possa avaliar uma determinada iniciativa, ela é mais complexa do que a outra, sim ou não. E o outro ponto é com relação ao valor para o negócio. Assim como o André colocou agora há pouco, né? Buscar um aumento de receita, uma redução de custo, ou um aumento de capacidade de atendimento de pacientes e execução de exames, né? Isso traz valor para a instituição. Então, ele é um valor, uma capacidade de geração de valor baixo ou alto. Então, a partir dessa visão, eu tenho aqui as minhas iniciativas que são candidatas a serem colocadas dentro do quadro, e numa dinâmica com os executivos, nós posicionamos essas bolinhas aqui, tá? Isso pode ser feito com um Excel, pode ser feito com um quadro do Miro, por exemplo, pode ser no básico, tá? Cartolina, post-it, tá? Ou Excel, PowerPoint, seja o que for, mas nós posicionamos essas iniciativas. Então, por exemplo, a iniciativa 1.2, que é essa aqui, ela tem uma alta capacidade de geração de valor e uma baixa complexidade, é o que nós estamos buscando. Menor complexidade possível frente a esses parâmetros que eu comentei, e ele gera bastante valor. Maravilha, essa é uma forte candidata, está no nosso portfólio. As outras, elas têm uma variação entre complexidade e valor para o negócio, mas nós identificamos que tem 3 aqui que elas estão num campo totalmente fora. Tá? Então, em termos de risco, em termos de complexidade, é 3.3, ele tem uma alta complexidade e baixa geração de valor. Então, essa aqui, ela está em cinza, porque provavelmente é uma iniciativa que ela não ficará dentro do portfólio. Tá? E o que é boa prática é o seguinte, é buscar analisar com mais profundidade essas iniciativas para talvez reposicioná-las, entendendo a complexidade delas e trazendo para uma visão de um portfólio ideal. Talvez todas elas a gente consiga fazer, ou talvez não, mas é uma boa ferramenta já para conseguir incentivar os executivos e quem está participando do planejamento estratégico a pensar nesse processo de seleção. Quais são as iniciativas que nós vamos fazer? Porque, com certeza, não existe espaço em nenhuma organização para fazer todas as iniciativas que se buscam, tá? E essa é uma ferramenta bastante simples, tá? No mercado, na área de gestão de projetos, existem ferramentas muito mais elaboradas, com métricas, e quem tiver interesse, por favor, fiquem à vontade aí para nos procurar, e a gente tem boas recomendações aí. PMBOK tem boas iniciativas que preconizam, métodos ágeis também traz ferramentas bem interessantes, tá? Essa aqui é uma ferramenta bastante simples, que é possível explicar para a instituição, explicar para as pessoas dessa organização mesmo, ainda não conhecendo muito da metodologia, mas que dá para que nós, voluntários, utilizemos e tenha esse desafio, tenha esse diálogo sobre o que é um bom portfólio, tá? E daí, selecionado essas iniciativas, aí nós vamos preencher uma planilha Excel. Esse aqui é o anexo 9, que faz parte da nossa metodologia, tá? Então, partindo da visão das perspectivas, objetivos, indicadores e metas, começamos a estruturar programas, a meta de cada programa, quem é o sponsor, a lista de iniciativas. Eu posso ter mais do que uma iniciativa por programa, e a ideia é exatamente que a gente tenha isso, tá? Um programa tem mais do que um projeto associado com o mesmo tema.
Posso ter projetos diretamente ligados aqui às perspectivas, tá? Mas esse aqui é um bom formato de organização. Então, por exemplo, o programa 1 é uma otimização de custo. Eu tenho 5 iniciativas. E para cada iniciativa, eu tenho aqui uma contribuição dessa iniciativa com a meta. Por exemplo, aqui, reduzir 25% o custo de material de... Perdão, reduzir 25% o custo anual de materiais e medicamentos. Eu tenho 5 iniciativas e cada uma delas contribui para atingir esses 25%. Eu tenho um orçamento e tenho um responsável. Esse aqui é é o líder da iniciativa, tá? Então, preenchendo essa tabela, que é uma tabela bastante simples de estruturar, mas ela requer um diálogo muito forte, tá? A ideia é que tenha um workshop para estruturar esta visão, tá? Então, a partir dali dos candidatos de iniciativa, formamos essa visão e dela trazemos para dentro da planilha Excel, tá? A planilha Excel está com o GT da estratégia e governança e faz parte do nosso kit de metodologia. A partir dele também é possível ter uma visão sobre um roadmap. E um roadmap aqui é com os meses e aqui uma barrinha em cinza que representa o planejado, tá? Então, nós já montamos a planilha de tal forma que seja simplesmente fazer o preenchimento dela aqui e ela te dá um elemento visual bem interessante para dizer o seguinte, ó, eu tenho 4 perspectivas, 10 programas, várias iniciativas e como é que elas estão na linha do tempo. É uma planilha Excel bem simples de preencher mesmo, tá? E com isso concluímos a etapa 9. Renata? Isso, e passamos para a etapa 10, que após todo esse desenvolvimento, faremos a orientação para a execução. Então, será feita uma apresentação da metodologia de como fazer a gestão da execução de toda essa estratégia, esse plano de ação, como alcançaremos as metas, qual seria a orientação dos voluntários para a equipe do hospital em como conduzir aquela execução do projeto. Muito bom. Agora, André? Vamos lá. Então, tem um kit básico, no método A ideia é que fosse o mais simples possível, a ideia original era que fosse o mais simples possível, de forma que as pessoas efetivamente conseguissem utilizar. Então, tem um kit básico para aderir portfólio de forma inicial e aprender com os processos. Tem ali uma visão do portfólio dos programas na primeira parte. Aí esse ambiente de aprendizagem e adaptação ao estilo e necessidade da instituição será a chave para focar os recursos geridos pelo PMO. Ou seja, não adianta a gente pensar em um método que resolva qualquer tipo de problema. Isso não existe. Isso é utopia. Então, é importante que a gente entenda as necessidades de cada instituição, de cada projeto, de cada programa, de cada portfólio, até antes de cada projeto, para que a gente consiga entregar efetivamente o valor lá no final. Então, a ideia é que a gente tem um Canvas, já vou mostrar o Canvas para vocês, para cada iniciativa, baseado nesse Canvas é construído um plano, e aí isso é conectado no portfólio, nos indicadores do Balance Scorecard, para que você consiga entender como que essas iniciativas colaboram efetivamente para os resultados, para os objetivos estratégicos. Aí entra-se na seleção e priorização, aí temos a parte onde começa a executar o status report, e o quadro Trello, que é uma ferramenta simples e tem pacotes gratuitos que permite que qualquer um utilize. Se quiser avançar. Então, o Canvas da iniciativa, o que é? Então, muitas vezes, quando a gente fala Canvas ou Canva, muita gente pensa no software, no aplicativo, que é bastante usado hoje, que, inclusive, eu também utilizo, que nos dá várias possibilidades aí de criar peças e criar alguma coisa para fazer comunicação nas redes sociais. Mas Canvas em inglês é tela, né? E a gente tem diversos tipos de Canvas no mercado, e talvez o avô, o bisavô dele seja o Business Model Canvas, do Alexander Osterwalder, em que ele trouxe uma ideia original de que se colocasse todas as informações relacionadas a um plano de negócio em uma única página, em uma única tela. Aí que vem a palavra Canvas. E eu
trabalho com gestão de projetos há muito tempo, não cabe aqui ficar explicando ou contando o meu currículo ou a minha história, mas, de fato, num certo momento, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a perceber que eu conseguia utilizar nos meus projetos pessoais e em muitos projetos sociais que eu participo, né? Estou aqui numa instituição, né, filantrópica, na AVS, e desde os 5 anos de idade eu sou voluntário em algum lugar. Então, começou a me dar um anseio, uma angústia de tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas nos seus projetos pessoais, mas também tentar ajudar aqueles que se dedicam a algum tipo de projeto social a organizar e a conseguir utilizar a gestão de projetos sem que efetivamente as pessoas precisassem aprender conceitos, aprender técnicas e ferramentas de gestão de projetos. Aí eu criei esse Canvas que está aí a imagem, que se chama Easy Life Canvas, que é um Canvas que permite que as pessoas, de forma colaborativa, consigam fazer uma concepção inicial do projeto, ou seja, entender o que é aquele projeto, aquela iniciativa, e consigam fazer um planejamento, que pode ser um planejamento inicial, ou pode ser um planejamento que depois até avance mais à frente do mercado, na linha do tempo do projeto. Aí tem um exemplo de algumas dinâmicas que a gente aplicou essa técnica em alguns hospitais que participaram conosco aí dos projetos da AVS, com bastante sucesso. Esse aí é da Vila São Cotolengo, né? Então, Vila São Cotolengo Sim, talvez Vila seja o Sotolengo. nosso maior case de sucesso, que realmente o pessoal aprendeu, usou e até onde a gente sabe ainda usa, porque realmente o grande desafio era fazer uma coisa tão simples que qualquer um conseguisse utilizar. E aí tem os links, aí tem materiais. Essa metodologia, ela é 200% gratuita. Por que eu brinco que é 200%? Porque além de você poder achar todo o material para aprendê-la e utilizar ali as ferramentas também na internet, nesses links, você ainda pode contar com o meu suporte, que eu sou autor da metodologia, porque se for alguma coisa social, eu vou ajudar e vai ser pro bono, tá? Então pode me chamar, que se eu tiver tempo na minha agenda e a gente vai arrumar um tempo, eu posso colaborar. E hoje, inclusive, eu estou à disposição da AVS para justamente fazer esse tipo de início, de início da iniciativa, ficou esquisito, né? De início da iniciativa, para que a gente consiga ajudar vocês a organizar aí, a conceber e montar o planejamento dessa iniciativa. Pode mudar, por favor, Só Ricardo. colocando uma pimentinha Pois não, aqui, reconhecendo pode falar. a relevância do trabalho, André. Sim, Esse grupo aqui, além deles utilizarem para estruturar o próprio escritório de projetos da Vila São Cotolengo, eles incorporaram esse método dentro da própria instituição e agora eles ministram treinamentos para as outras áreas, ajudando a desenhar novos projetos, a detalhar as iniciativas. E é um pouco dessa provocação que a gente faz exatamente nesse módulo. Você sim. pode solicitar para a AVS a estruturação num escritório de projetos, que foi o caso da Vila São Cotolengo, ou a gente pode dar o caminho das pedras para que a instituição se organize em torno disso e dê continuidade ao planejamento estratégico. Planejamento estratégico não é para ser um livro bonito guardado na gaveta. Os colaboradores têm que vivenciar isso. E é uma experiência Perfeito. muito bacana, muito rica. Eu tive a oportunidade de fazer isso com o André, e é realmente um retorno para a sociedade. Legal. Aí eu não vou explicar item por item, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui tem uma inspiração muito grande do próprio 5W2H, né, de PDCA, ou seja, tem uma consolidação aqui em 9 itens, que são talvez os principais itens que você tem em qualquer tipo de projeto, de forma que ajude as pessoas a entender num passo a passo, que não necessariamente precisa ser nesta ordem, tá? Mas de forma que você consiga pensar nos principais aspectos de um projeto, de uma iniciativa e como essas informações se conectam. Mas o principal disso não é o conteúdo em si, é ser uma ferramenta de colaboração, ou seja, ser uma ferramenta. Esse era o meu grande desafio quando eu criei isso. Era ser uma ferramenta de colaboração que qualquer pessoa que participa de alguma forma de um projeto, de uma iniciativa, conseguisse entender, conseguisse utilizar e conseguisse colaborar para os resultados do projeto, de forma que ela se sentisse participante ativa desse processo de concepção e planejamento do projeto, e de forma que essa pessoa conseguisse efetivamente
não só se sentir, mas entregar aquele conhecimento, aquela experiência e tudo mais, ideias, insights que ela possa ter para conseguir estruturar e colaborar, tá? Isso tudo, esse material todo tem disponível na internet com vídeos, tudo vocês podem utilizar à vontade. Aqui é um dos modelos que estão disponíveis, que está no Google Presentation, né, nas apresentações do Google, que tem toda uma estrutura com explicações já para você usar, com os post-its prontos, ou seja, você pode utilizar isso imprimindo o canvas e colando na parede. Não dá para vocês verem aqui, eu tenho um aqui atrás de mim na parede, né, que eu estou com o fundo aqui da AVS, e eu tenho vários, né? Eu tenho um monte desses campos por aí e pode usar em ferramentas online também. Hoje nós temos modelo no Google Apresentações, no Miro e no Mural. Inclusive tem versões também em inglês e espanhol. Se você for fazer, se você estiver participando de algum projeto na América Latina ou em algum projeto corporativo internacional, também dá para usar, né? E aí tem o que? A gente tem a possibilidade de utilizar modelos no Trello. O Trello, para quem não conhece, é uma ferramenta bastante simples, como eu falei. Ela tem um pacote gratuito que já nos permite fazer muitos controles, é baseado no conceito de Kanban, mas sabendo utilizar, você consegue estruturar, mesmo numa ferramenta de Kanban, de forma que você tenha visões também de cronogramas, de roadmaps, de estruturas que vão já entrar ali, botar um pezinho numa estrutura de programa, numa estrutura de portfólio e fazendo conexões com planejamento estratégico. Tem ferramentas mais poderosas? Sem dúvida nenhuma, né? Tem muitas, mas aí elas custam. Essa aqui é uma que a gente consegue normalmente utilizar em projetos com fim filantrópico, se é que eu posso falar dessa forma, de maneira que as pessoas conseguem entender, conseguem utilizar e, principalmente, a gente consegue dosar a complexidade de acordo com o público que está participando e a complexidade que o projeto exige. Por favor, pode mudar. Deixa eu ver como é que eu estou E de tempo sendo, aqui. Se e sendo, deixar... e sendo necessário também, tá? Nós podemos ministrar um treinamento para a Sim. instituição sobre como utilizar o Trello. E possivelmente o que a gente possa fazer é até ajudar a colocar as iniciativas dentro do quadro do Trello e montar essa visão de programa para que eles já possam fazer o acompanhamento, tá? De repente, essa carga rápida, essa etapa inicial, a gente pode ajudar através também do PMO, do GT de PMO e projetos, tá? Lembrando, temos 35 voluntários, tá? Além de eles ajudarem na organização dos projetos da AVS como um todo, tá? Dentro do planejamento estratégico, é nosso papel fazer essa contribuição. Então, nós vamos descartar um voluntário para trabalhar na equipe de vocês, exatamente para contribuir aí na utilização do Easy Live Canvas e do quadro do Trello também. Deixa eu só complementar uma coisa lá no Trello, Opa, Ricardo. voltei. Para vocês terem uma ideia da flexibilidade dessa ferramenta, eu tenho um sobrinho que faz compra de supermercado com o Trello. Ele faz a lista no Trello com a esposa dele no aplicativo que tem no celular, monta a lista e vai ticando lá o que ele já comprou. E eu já implementei um escritório de projetos de indústria química que fazia a gestão de um portfólio de 82 projetos, com envolvimento de 240 pessoas utilizando o Trello. E funcionava. Então, você pode, desde uma coisa super simples, sua cotidiana, organizar uma viagem, por exemplo, até projetos e programas e portfólios mais complexos. Dá para navegar nesse meio do caminho aí e a gente pode ajudar vocês, como ele falou, tá? Vai lá, Ricardo. Ora. Status de iniciativa. A partir do momento que você tem estruturado uma visão do seu projeto, ele pode estar dentro do Trello, num nível de granularidade bastante grande, uma ferramenta que ajuda na definição das atividades, dos atores. Eu vi que no chat já trouxeram algumas contribuições. Legal pensar em programa, legal pensar na parte estratégica. Mas e o operacional, o tático, como é que fica? O tático e o operacional, eles vão para dentro do Canvas e vão para dentro da iniciativa. Com isso estruturado, vai ser fantástico que a gente consiga ter, por exemplo, uma visão como essa. E é o grande desafio que a gente tem hoje com os nossos projetos. É criar uma linha do tempo simples, com uma comunicação bastante sucinta, sobre quais são os nossos grandes marcos de entrega e qual é o valor que vai ser apresentado. Aqui em cima já tem algumas informações sobre
orçamento planejado e realizado, as entregas, um resumo executivo. Resumo executivo eu sempre brinco, né? É assim, é a manchete do Jornal Nacional. Imagina o William Bonner falando do seu projeto, né? Qual é o status dele hoje? E a boa prática é que isso seja atualizado a cada 15 dias, uma vez por semana, a cada 15 dias no máximo, tá? Então, sempre bem atualizado. E daí você pode trazer aqui também uma visão sobre riscos e um plano de ação bastante simples. Então, em uma única página, eu consigo comunicar a minha iniciativa e agregando isso com a visão de risco, onde, da mesma forma como a parte de seleção, tá? Eu posso trazer para cá quais são os riscos, qual o plano de ação e trazer uma comunicação mais transparente sobre probabilidade e impacto nos eventuais gargalos que nós temos em projeto. Também vai como uma ferramenta e a gente pode contribuir aí em detalhar isso num outro momento, tá? Trazendo essas informações para de cada iniciativa, nós podemos consolidar a visão de um programa. Então, um programa ele é composto por 3 iniciativas, cada uma delas com as suas metas, o seu orçamento, as suas entregas, e aqui as frases do William Bonner sobre os nossos projetos. Então, qual é o status de cada um deles? E daí, com isso, consolidamos a visão nossa do programa, e daí, de repente, o diretor financeiro, que é responsável, que é o sponsor do programa de melhoria do ciclo de pagamento ou da parte de aumento, de redução de custo, ele pode, por aqui, rapidamente fazer a consolidação de todas as iniciativas e, talvez, até alguma ideia nova que esteja surgindo. Consolidando essas informações de um programa, daí nós podemos trazer esse acompanhamento também para a planilha Excel, tá? E daí a mesma planilhinha Excel que nós utilizamos para registrar as iniciativas, agora nesse momento de acompanhamento, ele serve para dizer o seguinte: o que eu planejei está coerente com o que está realizado? Essa foi a provocação que a Helena fez no primeiro módulo conosco, né? A partir do momento que eu tenho um planejamento estratégico, quais são as iniciativas? Qual é a contribuição? E ela nos trouxe exatamente isso. E o Torelli nos lembrou muito bem isso. É a execução da estratégia. A estratégia por si só, de novo, ele é um belo PowerPoint que fica dentro da gaveta. Mas nós precisamos executar a estratégia para que, de fato, ela seja transformadora dentro da instituição. Então, vamos voltar para aquele nosso programa que tinha aqui 25% como meta, né, de reduzir o custo anual de materiais de MatMed, né? Então, qual que é o status desse programa, né? Qual que foi a meta realizada? Quem que é o sponsor? A minha iniciativa, comparando planejado com realizado, como é que está a nossa evolução, tá? E isso eu posso falar com relação à meta e com relação ao orçamento. E daí, para facilitar a vida tanto nossa quanto de voluntários, tá? Quanto da instituição, a planilha Excel ela já está estruturada de tal forma que eu tenho o plano de ação na primeira aba e a execução na segunda. E daí aqui a ideia é que a gente consiga trazer para cá as informações de projeto. Os semáforos aqui eles já estão totalmente customizados para o que vocês têm de necessidade. Então, é só mudar a numeração, ele já muda a cor das informações. E também aqui a parte matemática, ele já faz um cálculo direto dos percentuais acumulados. Um pouquinho mais à frente, a parte do roadmap, também o elemento visual que nós trouxemos inicialmente como a visão toda com a visão cinza, né, de planejado, agora eu posso ir acompanhando ele mês a mês. Então, nós estamos entregando um kit de ferramentas completo para que a instituição, apoiada pela ABS, faça o acompanhamento das suas iniciativas e tenha, inclusive, um elemento visual aqui. E daí, se por acaso essa atividade ela foi realizada, é só colocar um Rzinho aqui e a planilha já faz o visual, tá? Nem com a parte de layout precisa se preocupar, que isso aí a gente já quebrou o galho de todo mundo, tá? E daí tem uma legendinha aqui no material também, tá? Então a gente está entregando esse material bem completinho para que facilite aí a vida do dia a dia, tanto do voluntário, que nós temos um cuidado muito grande com o tempo de vocês, voluntários, tá? Para que isso seja o mais otimizado possível. E para a instituição, para que eles tenham uma agregação de valor clara aí sobre o que nós estamos entregando. Essa aqui é um outro formato de apresentação também do programa,
Eu mostrei aquele que traz o status do programa, tá? Aqui vem a perspectiva, objetivo, os programas que estão associados a cada perspectiva, evolução de metas, as iniciativas e quais são os times. Mais informações sobre desafio e conquistas. Então, aqui eu estou começando a trazer para vocês como levar isso para uma diretoria, como levar para o board da empresa e consolidar essas informações de forma que ele seja acessível para o nível executivo, em termos de objetividade de material, e também seja uma boa ferramenta de comunicação a hora que eu vou apresentar isso para a equipe como um todo. Imagina uma instituição, um hospital, que tenha 500, que tenha 1.000, que tenha 2.000 colaboradores. Como é que eu comunico essa estratégia como um todo e a evolução de forma mensal? Pode ser em um slide, que é exatamente o que está aqui. Então, as 4 perspectivas, os objetivos, indicadores e metas, quem são os programas e metas, tá? Em geral, o que a gente leva para essa comunicação são as metas. E relembrando quando eu falei em valor, gestão de projetos é meio, ele não é fim. Então, o que nós estamos buscando é a entrega do valor. Então, não preciso trazer para cá percentual das atividades e um grande detalhamento. Eu quero um único slide para, de repente, para colocar dentro de uma reunião geral de apresentação de indicadores ou dentro de um material que possa ficar num quadro de comunicação, onde todo mundo consiga entender quais são os nossos desafios e quais são as grandes conquistas, e dar respaldo principalmente para conquistas. Aqui é engajar a equipe com relação a essa visão como um todo. E para que esse processo todo ele evolua, para que servem esses semáforos? Eles servem como indicadores para que nós possamos realimentar a nossa estratégia. Então, o modelo de governança ele é recomendado ele bastante simplificado. Ele tem 3 níveis de fóruns de trabalho, tá? Onde nós temos rituais básicos de gestão, onde nós eliminamos regras rígidas e também mitigamos aqui a resistência com os colaboradores. Basicamente, o que o André trouxe para nós foi que, através de um Canvas, nós conseguimos entender qual é o objetivo da iniciativa, entender o Canvas dessa estrutura, o escopo, os participantes, a visão de entrega desse projeto, quais são os desafios, e trazendo a evolução através do Trello, nós conseguimos trazer uma visão de portfólio. Isso já no nível tático. Então, posso consolidar essas informações para reuniões com diretorias. Diretoria financeira, depois diretoria comercial, diretoria assistencial, e fazer isso em alguns fóruns táticos. E depois, mais à frente, por exemplo, uma vez por mês, eu faço um fórum executivo estratégico, onde eu falo de entregas, mas principalmente qual é a tendência de entrega do nosso valor. E daí lembra da balancinha? De estar com o nosso modelo equilibrado? A ideia é exatamente essa. Será que nós estamos equilibrados com relação à meta e às nossas entregas? E daí tudo isso realimenta a estratégia para que possamos pensar em novas iniciativas. Tá? O André trouxe uma coisa muito rica para a gente, que é o método ágil. O método ágil ele também é adaptativo. Então, quanto nós temos de velocidade para nos adaptar a complexidade do dia a dia, a complexidade do contexto hospitalar, que nós sabemos o quanto é mais complexo do que outros setores mais tradicionais. E esse ritual todo aqui, ele é feito em 3 grandes frentes de reuniões, tá? Uma mais operacional, que é semanal, onde está o gerente de projetos com a equipe trabalhando nesse fórum operacional. O nível tático, normalmente, a cada 15 dias, o sponsor junto com o líder da iniciativa, e o estratégico, que é mensal, com a presidência, o sponsor e o líder do PMO. Então, a gente entrega, inclusive, essa proposta aqui, tá? E explica bem direitinho como criar os rituais, como montar uma boa agenda, e a gente leva isso até um ponto onde a equipe consiga ter desenvoltura, tanto para organizar os projetos, montar a comunicação e também realizar essa governança. Bom, gente, Renato? para que seja possível, né, realizar esta entrega de todos os passos, as etapas da metodologia, quer seja num simples plano de ação, quanto à entrega dos indicadores, das metas em relação ao planejamento estratégico, é fundamental que seja formada uma equipe engajada.
né? Uma melhor equipe, que haja treinamento constante, comemorar pequenas entregas, que tenha uma motivação em alta, atuar por um propósito, né? Então, desdobrando um pouquinho, o que é uma equipe engajada, né? Significa que os colaboradores não apenas eles realizem as suas tarefas, mas que eles se sintam parte da organização, que sintam integrados à filosofia organizacional da empresa, que eles executem as suas tarefas com empenho e satisfação, né? Os trabalhadores com níveis de bem-estar, saúde elevados, que tenham essa sensibilização à mudança de cultura da instituição, que seja muito bem trabalhado onde estamos, onde vamos chegar através do planejamento estratégico. Ele vai entender o seu papel, as suas metas, as perspectivas dele dentro da organização e buscar não simplesmente produzir para poder bater aquela meta. Ele vai buscar objetivos comuns, não apenas do setor dele, de setores, né, ou de forma individual. Havendo esse engajamento, toda essa sensibilização, conscientização, o planejamento estratégico, ele, né, será consolidado, as metas serão alcançadas e o objetivo, o propósito da instituição, né, toda a tradução da sua missão, da sua visão, que é colocada ali dentro daquele planejamento estratégico, ele sim, com essa equipe, será factível, né, de alcançar aquelas metas. Bom, gente, a gente chega aqui no final da apresentação, vou fazer um link aqui, né, em relação às perguntas. A Associação de Voluntários, ela trabalha com as instituições filantrópicas que atuam com o SUS, tratamos de vida, e mesmo que seja de forma direta ou indireta, estamos ajudando a salvar vidas, né? Fazendo um link aí, agradecendo os comentários em relação à parabenização da ótima apresentação, do material. Teve uma observação aqui que foi muito bem pontuada em relação a prazo, né? Deixem aberto aí para os colegas também, mas foi pontuado que plano de ação, né? No caso, o processo ele passa a ser monitorado e que algumas ações possuem data de implementação, mas não tem data de conclusão. É uma ótima observação, porque quando vai se desdobrar ali o plano de ação, né, para conseguir alcançar uma meta dentro do planejamento estratégico, é importante que o objetivo e o indicador seja muito bem definido, ele seja claro e objetivo, para que a meta seja compatível com aquele indicador e com o objetivo principal. Então, nem toda ação, nem todo objetivo tem um fim. Por exemplo, eu vou colocar um objetivo de integrar todos os colaboradores da instituição. Então, eu vou iniciar a partir de tal data. E qual vai ser a minha periodicidade? Sempre que tiver um colaborador, ou mensalmente, ou semestralmente. Então, realmente não tem necessidade de todas as ações terem um início e um fim. Implantações de normas, de rotinas, podem ser constantes, né? A meta ali. Então, para finalizar, agradeço a participação de todos. Em relação às pontuações no chat, foram só essas. Deixo em aberto aí se o Ricardo, o André quiser complementar alguma coisa dessa fala em relação ao chat. Eu queria complementar uma coisa. Com cuidado devido, tá, gente? De não confiar com totalidade, porque é uma coisa em evolução, e tomando cuidado com dados sigilosos. Se você ainda não viu nada sobre inteligência artificial, é bom você começar a olhar, porque é uma coisa que pode te ajudar muito, mais do que você ficar para trás, é uma coisa que você pode estar deixando de ter oportunidades no momento por não perceber que ela poderia estar te ajudando muito. Tá? É bom, fica a dica, dá uma olhadinha. Ricardo? Eu acho que os pontos que os colegas trouxeram aqui, aos poucos nós fomos complementando. Acho que o Erasmo trouxe uma visão muito legal aí de compartilhamento e de trabalho em equipe, tá? Onde o GT de jurídico e compliance pode ajudar muito com essas questões regulatórias dentro de projetos. É fundamental que a gente tenha essa visão. E
trabalhando, por exemplo, com uma visão de Canvas, com uma visão de time de projeto, é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de visão, tá? Um projeto, ele nunca é construído ou realizado em ambiente isolado, e muito menos sozinho. É sempre em equipe. Então, todos os momentos aqui, nós não trouxemos aquela visão do tradicional gerente de projetos, né? Que é o super-homem ou a Mulher Maravilha, que vem para solucionar todos os problemas do seu projeto. Ele, de fato, ele é conquistado através de uma equipe. E nós sabemos o quanto é complexo dentro do setor da saúde, ainda a questão de silos organizacionais. Em instituições onde o nível de maturidade tanto organizacional quanto de equipe ainda não é tão rico, tá? E aí eu recomendo também o ótimo trabalho que está sendo feito com desenvolvimento e liderança, exatamente para proporcionar esse ambiente como um todo, né? De forma que a gente consiga realmente trabalhar com um time que ele possa trazer contribuições como essa. O jurídico é parte fundamental, assim como todas as outras áreas. Finanças, tecnologia, a parte de infraestrutura. É importantíssimo ter essa visão abrangente para ter um sucesso completo e que ele seja, de fato, diferencial para o nosso paciente, que é isso que, de fato, nós estamos buscando aí no final do dia. E agradeço aí pelas contribuições, foi muito bacana. Ricardo, se você puder descompartilhar, estamos aqui então nos finalmente. Agradeço todos os voluntários, né, que puderam dedicar o seu tempo participando dessa trilha de capacitação. Foram todos brilhantes. Tivemos a oportunidade de trabalhar todas as etapas, né, da metodologia e da AVS em relação ao planejamento estratégico. Convido a todos que porventura não conseguiram assistir a alguma trilha que está disponibilizada lá no YouTube, né, no canal do Voluntários da Saúde. Agradecemos aí a participação de todos e vamos continuar lutando em prol de um SUS melhor, salvando cada dia mais vidas de forma direta ou indireta. Nosso muito obrigada, boa noite a todos, um forte abraço. Boa noite, saúde, sucesso para todos. Boa noite, pessoal. Foi ótimo. Obrigado aí pelas contribuições.